Olá amigos, muito boa tarde, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 29 de setembro. Agora às 14 horas e 19 minutos, Ibovespa registra alta de 0,37%, mais um dia que o Ibovespa abre subindo. Testa resistência, ali é a primeira resistência na faixa 54.121 pontos e perde força. Pelo gráfico 60 minutos a gente pode perceber melhor, essa primeira hora de pregão abriu subindo e depois perdeu força ali na média móvel exponencial de 13 períodos. Algo semelhante aconteceu no pregão anterior, abriu subindo, primeira hora de pregão, depois foi perdendo força até acabar o dia abaixo da primeira hora de pregão. Então é o que pode acontecer nesse pregão, a gente ter a perda aqui dos 53.270, mínima da última hora de pregão de ontem, com perspectiva ainda maior de testar 52.821 a 52.398 pontos, isso num gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, segue a perspectiva de curto prazo de atingir o suporte 51.853. Petrobras registra nesse momento alta de 0,47%, com o candle de indefinição, ainda configurada mais para queda do que para alta, pelo menos mais para a ponta vendedora do que para a ponta compradora. A ação também não consegue voltar para cima da média móvel de 13 períodos. Não vejo a Petrobras como um ativo para a ponta compradora, pelo menos até mesmo usando o gráfico 60 minutos. Teria que estar acima aqui desse topo dos R$ 20,10 para trazer algum tipo de entrada de intraday em busca de 20,55 a R$ 21. Fora isso, também é mais ponta vendedora, segue a favor de uma operação de venda. Vale 5, 1,4% de queda. Esse ativo já vem demonstrando fraqueza, já tinha comentado a venda após esse candle aqui, até na perda da mínima desse candle, que foi de 40,72, com stop lá em 40,85. Segue andando, está em cima do suporte, que era o mais provável testar, R$40, já perdeu 40,21. E depois desses R$40 nós teremos 39,68 e 39,02 para Vale 5. Já podemos ver até a média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, o que é um sinal negativo para a ação, que demonstra fraqueza na tendência de alta do ativo. Então é uma ação que aos poucos vai perdendo força, gerou nessa semana uma venda através do gráfico semanal com stop acima de R$ 44,97 e um objetivo próximo dos R$ 36. Então também é uma ação um pouco mais complicada para a ponta compradora, a não ser que consiga terminar um pregão acima das médias, preferencialmente acima dos R$ 42. BRFS3, falando de três ativos aqui que ainda conseguem demonstrar força, ainda estão em tendência de alta. BRFS3 é uma delas, em tendência de alta. Vai tentando gerar um sinal de entrada, um fechamento acima dos 32,04. No gráfico 60 minutos gerou até um bom candle de alta na primeira hora de pregão, mas para antecipar essa entrada teria que acontecer ali antecipar a entrada do gráfico diário, que seria aqui fechamento do dia acima dos 32,04, teria que ocorrer a superação dos 32,20, que ainda não aconteceu na BRFS3. E o stop dessa antecipação, podendo colocar aqui abaixo dos 31,38, e o objetivo dessa operação ficaria da BRFS3 ficaria aqui por volta dos R$ 33,05. Aqui nessa região de resistência que começa em 32,89 e vai até 33,31. Outra ação é a Ambev 4. A Ambev 4 também ainda vai demonstrando força compradora. Peguei aqui a Ambev 3, deixa eu pegar a Ambev 4. A Ambev 4 ainda vai demonstrando força compradora, está congestionada, está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, está se segurando acima da média móvel exponencial de 13 períodos. O ideal seria um fechamento acima dos 57,30. Esse seria o sinal mais interessante de alta. A ação conseguiu gerar aqui um sinal de alta pelo G60, fez até nova máxima, disparando uma compra através desse sinal de alta. O stop seria aqui abaixo do fechamento, aí abaixo dos R$ 56,04. E com isso, se a compra fosse executada, por exemplo, por volta de 56,85, stop abaixo dos 56,04, risco de 1,5, objetivo em 57,67. Mas não é das melhores operações porque a ação está dentro de uma congestão e, se a gente observar bem, ela ainda nem ultrapassou esse topo. Estabeleceu fundos aqui nessa mesma faixa de preço, por volta de 55,16, mas não consegue ultrapassar o topo que fica aqui depois desses fundos.
57,15, que seria o melhor para pensar em compra dela, que é o ideal acima de 57,30 pelo gráfico diário. Mais uma ação que está demonstrando força compradora ainda, CCRO3. CCRO3 gerou um sinal de alta, um sinal de também possível entrada no gráfico de 60 minutos. Fundo ascendente, gerou nova máxima depois do fundo. Uma entrada através dessa superação dos 47,30 na ação, por volta de 47,30, 47,31. E o stop aí na oscilação até abaixo aqui da mínima desse gap, R$ 45,98. O risco da operação seria de 2,9% a 3% e o objetivo em R$ 48,63. É outra ação que também tem uma resistência bem na frente, R$ 47,50. Fechamento de um pregão acima ou de uma hora de pregão acima desse 47,50 aumenta a chance de terminar o pregão acima desse valor e manter a perspectiva de alta dessa ação em busca de 48,85 e 49,49. E as ações que estão demonstrando fraqueza, Sambi11, assim como eu já comentei da BBS3, BBDC4, testou ali resistências importantes, média móvel de 13 períodos após um repique de alta, que tinha perdido aqui o suporte 14,35, voltou a subir, bateu nessas resistências, gerou estrela cadente, duas consecutivas, a formação de um topo, ponto de retorno de baixo, segue configurada mais para a ponta vendedora. Para pensar em ponto comprador mesmo, de curtíssimo prazo, teria que ser acima de 14,82 e aumenta a chance de queda no fechamento do G60 abaixo de 14,21, seguido de nova mínima. Já estaria até para a ponta vendedora com objetivo mais abaixo, 13,81 a 13,51. E por último, MMXM3. MMXM3 está registrando queda de 0,4%, da mesma forma da Sambi11, subiu, bateu no gap de baixa, bateu na média móvel de 13, gerou estrela cadente, já tem aí uma confirmação até pelo G60, gerou sinal de venda aqui pelo G60 no dia 27/9, faltou apenas oscilar abaixo dos 7,42, isso aconteceu na última hora de pregão de ontem, mas sem fechar abaixo de 7,42, hoje já fechou abaixo de 7,42. Oscilando abaixo de 7,34, potencializa a chance de queda dessa ação, de buscar seus próximos suportes, o imediato 7,29 e depois 6,95 e 6,71. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo Radar do Mercado.